Essa gravação ela é importante porque é um registro das atividades da rede de empoderamento, né? Registra também, né, um pouco do trabalho da Ju aqui com a gente, e aí a gente tem a oportunidade de assistir, de ver e rever isso depois no YouTube, para vocês darem sequência aí nas atividades, tá bom? Então, é muito importante para nós esse registro. Hoje nós vamos fazer uma roda de conversa com a Juliana Mello, a gente gosta de chamar ela de Ju, né? E ela está com a gente desde o início das oficinas da rede de empoderamento online, né? Com a oficina de Pilates. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da atividade física e da contribuição, né, da atividade física para esse processo de autocuidado. Quero só retomar um pouquinho aqui com vocês, que a gente já fez algumas conversas sobre autocuidado. A gente já falou de saúde mental, né, com a Marise. A gente já falou do cuidado com a pele, com uma dermatologista. E hoje a gente vai falar desse autocuidado também com atividade física, que é uma coisa que tem estado, né, tão presente com a gente aqui nas atividades da rede de empoderamento, tá? Então, Marilza, e legal também isso que você está falando, que sempre está surgindo dúvidas, né, com a Ju, no Pilates, o pessoal está trazendo dúvidas, está trazendo muitas perguntas, e é fundamental e necessário que a gente fale desse tema aqui hoje, justamente com ela, né? Com certeza, que está acompanhando a gente há tanto tempo, né? E já conhece tanta gente aqui da rede. Então, vamos lá, né? Começando daquele jeitinho que a gente começa, essa é uma atividade, a rede de empoderamentos é uma iniciativa da Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa, em parceria com a ADRA, e realizada através dos recursos, né, do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Belo Horizonte. Então, durante a atividade, né, a gente vai ficar com os microfones fechados para a gente poder ouvir melhor, mas a qualquer momento vocês podem ou ligar o microfone ou acenar a mãozinha que a gente vai organizando essa fala, tá bom? Então, Juliana, muito obrigada por ter aceitado o convite, toda essa caminhada que você tem com a gente, né? E fique à vontade aí para essa nossa roda de conversa, para esse bate-papo. Não, tranquilo. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai mudar os nossos focos um pouquinho, né? Eu falo que vai ser uma atividade que a gente vai conversar um pouco, eu vou expor... Ô, Ju, desculpa, você tem como você colocar seu microfone mais próximo? Que parece que está um pouco distante a sua voz. Esse melhora. Isso, melhorou. Melhorou? Então tá. Aí a gente vai conversar um pouquinho, eu vou expor algumas coisas. Na hora que as meninas me passaram essa proposta, eu achei importante falar das dores que vêm com a questão da idade, não só da idade. Vou aproveitar essa questão do frio para a gente poder falar um pouquinho também dessa questão das dores que vêm do frio e a importância de atividade física. Vou compartilhar uma tela aqui, eu não sou muito boa de tecnologia, não. Vocês me ajudam aí? Deixa eu ver assim, ver se vai dar para poder ver. Tá dando para ver alguma coisa? Vai dar sim, Ju. Tá dando para ver um PowerPoint aí ou não? O PowerPoint. Agora você só escolhe o PowerPoint, Ju. Então, peraí, como é que a gente faz isso, gente? É a pessoa que não é boa para isso, não. Como é que eu faço isso? Você tá no computador ou no celular? No computador, né? Computador, é. Desce para a barra e abre o PowerPoint, que aí a gente vê. Que a gente está vendo a sua tela. Ah, entendi. Peraí, então. Deixa eu... Pode parar, isso é melhor Eu? parar. Não, aí separou ela. Agora sumiu tudo. Oh, meu Deus. Separou a apresentação. Mas não tem problema, não. Ela já está aberta no seu computador? Tá. Aqui não parou a apresentação, não. Aqui está apresentando ainda. Agora voltou. Deixa eu tirar assim, colocar de novo. Isso. Aí, na hora de escolher, quando você clica nessa seta uma vez, vai aparecer a opção, uma janela inteira, a tela inteira, uma janela, uma guia. Escolhe uma guia. Vamos ver se assim foi. Agora foi, né? Foi, deu certinho. Ah, não, então tá bom. É porque eu coloquei aqui para eu poder ver o pessoal também conversando. O que eu coloquei?
vamos começar assim, dores e atividade física. Por quê? Acaba que muitas dores, elas vêm justamente pela inatividade, né? Eu falo que às vezes hoje em dia, justamente pela comodidade de tudo, a gente acaba ficando muito mais sedentário, né? Por exemplo, antigamente a gente precisava de levantar para poder trocar um canal da televisão. Hoje em dia a gente não precisa disso mais. A gente com controle remoto a gente troca tudo. Questão de carro, antigamente não tinha direção hidráulica, então querendo ou não a gente fazia uma força para a gente poder girar um volante. Hoje em dia com um dedo você consegue virar um carro, então acaba que muitas dores elas vêm justamente por essa inatividade física. Vou falar um pouquinho do que são as dores, quais dores que surgem, né? Igual, por exemplo, tem questões de dor muscular, que é ao trabalho muscular, pode ser por fraqueza, pode ser, às vezes, também por uma ruptura, uma lesão. Às vezes não é lesão naquele músculo, mas pode ser lesão de um músculo adjacente. Então, assim, de forma secundária, a gente acaba tendo, né, essas dores musculares. A dor postural, que a gente acaba acomodando muito, deixando de lado, às vezes, essa questão postural, vai sentar numa cadeira para ficar mais cômodo para a gente, às vezes a gente joga o corpo para frente, as costas vai lá para trás. Então, essa reeducação postural é muito importante. Eu vou falar um pouquinho dela mais para frente, mas assim, eu já tive alunos meus que às vezes começaram a fazer atividade física comigo, eu fui fazer a medição da estatura, a pessoa estava com uma estatura. Daí, 3 meses, justamente por fazer esse trabalho dessa reeducação postural, né? A pessoa teve um crescimento de 3 centímetros. Não é que cresceu, mas ela alongou. Ela tirou a compressão dos discos intervertebrais, né? E teve esse alongamento. Então, assim, eu já tive alunos que falam assim, nossa, Ju, hoje eu saí, tive que mexer no retrovisor do carro, isso está muito esquisito, não sei se eu bati a mão, só que é corriqueiro. Aí que eu fui explicar que essa questão do alongamento, né, acaba que a gente trabalha essa reeducação postural muito grande também. As dores por inflamação, que são artrite, artrose, a fibromialgia, osteopenia, que se não bem tratada acaba levando à osteoporose, né? A bursite, a questão do nervo ciático, são dores e questionamentos que a gente sempre tem. Não é só da pessoa idosa, eu falo que assim, são de acima de 35, 40 anos, a gente já tem muitas queixas dessas dores, né? E aí pode ser de uma postura, pode ser uma questão genética, pode ser advinda de uma outra patologia, que às vezes elas estão, né, interligadas mesmo. Então, tudo a gente tem que ver primeiro de onde ela veio, né, para a gente poder conseguir tratar e ir seguindo a melhora dela, né? Aí tem dores por desgaste, questão de incontinência urinária, que eu vou falar mais à frente, mas normalmente quem tem incontinência urinária nessa época de frio, às vezes ela até diminui um pouquinho, justamente pela contratura muscular. Por quê? A incontinência urinária é quando o músculo fica mais frouxo, né? Por isso que no Pilates a gente fala o tempo inteiro, contrai abdômen, umbigo lá nas costas, porque a gente está trabalhando justamente essa região do core, que é o centro do corpo, que ele fica abaixo do umbigo, né? E aí ali a gente faz o trabalho de incontinência urinária. Aí acontece o quê? Nessa época de frio, as pessoas tendem a ficar mais contraída, mesmo estando com muita roupa de frio, a pessoa fica mais contraída e às vezes a pessoa percebe redução dessa incontinência urinária nessas épocas de mais frio. Então, é até uma dica para quem tem, dar uma observada para vocês verem. Porque aí a gente acaba, depois que passa essa época de frio, a gente acaba percebendo isso e acaba fazendo assim, opa, se eu contrair, vai diminuir. Então, cada vez que a gente contrai essa região, vai fortalecer mais a musculatura
e aí ela vai evitar mais essa incontinência urinária, né? Tem questões das hérnias de disco, dores advindas das atividades, que eu digo assim, atividades corriqueiras, né? Ah, eu fico muito tempo sentado, eu fico muito tempo deitado, às vezes fico muito tempo em pé, aí pode ser por trabalho, porque ainda tem gente que não é aposentado, que trabalha. Às vezes a pessoa assim, ah, Ju, eu não trabalho fora mais, mas eu gosto de mexer na minha casa, então eu acabo ficando muito tempo em pé. Então, às vezes, essas atividades do dia a dia causam algumas dores, né? E a principal, que é a dor por inatividade, né? O estar muito parado, eu falo que tudo em excesso é ruim. Então, o estar muito parado é ruim também. E se a gente estar muito parado, o importante é a gente pensar até nisso, até nos nossos momentos de lazer, a gente tem que pensar nessa postura, né? Então, assim, a atividade física com essa reeducação postural, ela é muito importante. Eu falo que são duas aliadas muito grandes, né? Um mito que a gente sempre leva e escuta muita gente falando que é o quê? Ah, não, nós temos que acostumar com a dor. Ou então, assim, a dor, ela é normal. Não, nós nunca vamos ter que acostumar com a dor. Eu brinco com todo mundo que a dor ela vem de passagem, né? Que sentir dor, ela não é algo normal. Ela é consequência de alguma coisa. É lógico que às vezes a gente vai ficando mais velho, a gente vai sentindo mais dores, assim como se a gente for comparar um jovem caindo no chão com uma criança, a gente sabe que esse jovem vai sentir mais dor do que uma criança. Criança cai o tempo inteiro, criança machuca, criança bate o joelho, passou 2 minutos, já está bem. Agora, a gente vai cair, ixi, vai ficar uns dias com o joelho inchado, vai aparecer uns roxos a mais. Então, eu falo que tudo isso advém da idade, até a musculatura, que aí já vai estar mais fadigada, né? Pelos trabalhos. Uma criança, ela está totalmente relaxada. O adulto não, né? Já é aquela questão assim, ah, já tem a preocupação do dia a dia, já tem a preocupação com o amanhã, preocupação com o outro, né? E isso tudo vai para cima da musculatura. Então, quando alguém falar com vocês, ah, acostuma com essa dor, agora ela vai te acompanhar, ou então, ah, não, a dor é normal? Não. Dor só é normal quando a gente faz atividade física, no outro dia é normal doer. Mas isso aí é porque eu gosto que lembra de mim. Não gosto que ninguém esquece de mim. Então, uma dorzinha de vez em quando, assim, no músculo pode. Essa dor é normal, mas dor de dor a gente nunca deixa ela como normal, tá bom? Gente, se quiser interferir, falar alguma coisa, podem falar aí, tá? Liga o microfone aí que a gente vai conversando mesmo. De onde que podem vir essas dores? Questões genéticas, o sistema imunológico, né, da gente, que com o passar da idade, o sistema imunológico vai amadurecendo, assim como o nosso corpo, né, a nossa cabeça vai amadurecendo, o sistema imunológico acompanha. Então, é importante, né? E a advinda de outra patologia, por que que eu falo isso? Às vezes a pessoa tem uma patologia e algumas coisas, às vezes uma falta de algum tratamento ou um cuidado a mais, pode levar a uma outra dor. Por quê? Eu falo que o nosso corpo, ele é muito inteligente. O sistema de compensação do nosso corpo, ele é extremamente inteligente. Vocês podem ver, até quem acompanha nossas aulas de Pilates pela manhã, assim, às vezes a pessoa está sentindo alguma dor. Mas, Ju, eu caí do lado direito, do lado esquerdo que está doendo. O que é isso? É justamente essa questão da compensação do corpo, né? Que ele vai tentar amenizar para poder ajudar o colega, né? Maria das Graças, você quer falar alguma coisa? Pode ligar seu microfone. Tá baixo a sua voz. Tá muito baixo? Tá. Tenta aumentar no seu celular. Estou ouvindo muito bem. Está chegando para mim alto. Tá saindo alto, Beth? Para mim está bem, está ótimo. Tá tranquilo? Meu volume nem está no total. Ah, não, então tá bom. Deve ser o seu celular. Às vezes aumenta o seu volume do lado ou da configuração, né? Eu vou desligar e tornar a ligar para ver, tá? Então tá jóia. Qualquer coisa me chama aqui de novo.
Tá, obrigada. Nada. E aqui eu coloquei a questão do frio também, porque, como eu falei com algumas pessoas já nas nossas aulas, acaba que no frio a gente contrai muito mais. Então, essas dores, elas vêm mais no frio. Vocês podem ver que, às vezes, se a gente faz um machucadinho, eu digo assim, aquele chute na quina da porta com o dedinho do pé no frio dói 5 vezes mais. Mas é justamente por isso, justamente por essa contração do músculo, né? E aqui eu coloquei uma frase do Joseph Pilates, que é quem inventou o Pilates. E um dia eu posso até comentar com vocês como que foi a invenção dele. Vou falar um geral de como que foi a invenção do Pilates mais para frente, mas uma frase dele que ele coloca assim: hábitos incorretos são responsáveis pela maioria de nossas doenças, se não for todas elas. E é exatamente o que a gente está falando, né? Eu falo assim, uma má postura leva a um tanto de dor, às vezes a falta de água leva a outras patologias. Então, assim, às vezes digo que cuidados paliativos a gente consegue melhorar 100% praticamente das nossas dores também, dos nossos incômodos do dia a dia, né? Vamos lá, deixa eu clicar aqui de novo. Aí eu coloquei aqui dores versus frios. Aproveitei que hoje está congelando todo mundo, né? Por que que no frio a gente sente mais dor? A gente fica com uma maior contratura muscular, né? Para dormir a gente contrai muito mais, a gente dorme muito mais encolhido. Acaba que, querendo ou não, a gente fica mais quieto nessa época também, né? A circulação sanguínea. Quem tem problema de circulação, né, nessa época sofre um pouco mais. Por quê? Igual eu estava conversando no início, né, com a Maria, que é a circulação, essa ativação do sangue, ela é muito importante. Igual hoje na aula de manhã eu falei o tanto que é importante os exercícios de panturrilha, porque a gente chama a panturrilha como nosso segundo coração, né? Porque à medida que o sangue bombeia para baixo, a panturrilha que faz esse bombeamento para cima, que facilita esse bombeamento para cima. Por isso que quando a gente tem dor nas pernas por falta de circulação, né, por má circulação, a gente sempre tem que colocar as pernas para cima e a panturrilha, ela tem que ficar acima da linha do coração. Porque às vezes a gente deita reto, ela ajuda, mas ela não está tão elevada. Então, quando a gente eleva a ponto de colocar ela para cima da linha do coração, esse retorno é facilitado, então ele é mais rápido, né? Então, assim, nessa época, acaba que como a gente contrai mais a musculatura, a gente, querendo ou não, então a gente contrai mais as veias. Então, dificulta ainda mais a circulação do sangue, né? Então, a gente tem que ajudar essa circulação. Então, quem tem problema de circulação nessa época sofre mais, acaba que dói mais. Às vezes, a ponta do pé fica muito mais gelado, ponta dos dedos da mão, orelha, nariz, é justamente por conta dessa circulação, que acaba que nas extremidades demora mais para poder chegar, né? E cãibra? Cãibra é outro ponto que sempre tem questionamento, que é o quê? O que é a cãibra em si? A cãibra ela é uma contração involuntária do músculo. Então, por exemplo, vamos fazer no braço. Eu estou com o braço estendido. Aqui, eu estou fazendo de forma voluntária o dobrar e o estender do braço. A cãibra, ela faz de forma involuntária. Então, é como se ela quisesse dobrar o braço de uma vez com o braço estendido. Então, o músculo contrai de uma vez, as fibras ficam totalmente retorcidas e é onde causa dor. Aí, sim, cãibra é um incômodo muito grande. Quem tem cãibra fala que é sofrido demais. E você ajudar uma pessoa que está com cãibra, dependendo da cãibra, é mais difícil ainda. Eu vou contar para vocês um aperto que eu passei uma vez, que a pessoa deu uma cãibra na bochecha. Falei, pronto, como que a gente vai alongar essa região? Não tinha jeito, porque ela não conseguia abrir a boca dela. Eu não conseguia fazer força, porque a pessoa está sentindo tanta dor que a pessoa arruma força de onde a gente nem sabe. E eu não conseguia abrir a boca dela, e ela sentindo aquela dor da cãibra e tudo. A única coisa que eu fiz foi esquentar o lugar.
porque quando a gente esquenta a região muscular, a musculatura relaxa. Então, à medida que eu fui esquentando, que ela conseguiu relaxar um pouco, abrir mais a boca. Mas assim, até eu descobrir que era uma cãibra, que eu falei, pronto, pode ser de tudo, né? A pessoa está tendo uma contração do rosto, pode ser várias coisas. Até eu ver que realmente era uma cãibra, para eu poder esquentar, né? Aquecer a região, que aí a gente conseguiu trabalhar. Então, assim, cãibra nessa época de frio é muito comum também. Então, sempre lembrar, deu cãibra, relaxa a musculatura, faz a força contrária, que a tendência da gente pela dor é fazer a força para o mesmo lado da dor. Então, a gente tem que fazer a força contrária para poder esticar a fibra do músculo e ela entender que a gente está alongando para poder passar o sangue, né? E ela relaxar. É uma cãibra, eu falo assim que quem tem, eu falo que só quem tem sabe o que é a dor. E assim, vocês podem perceber que quem tem de forma mais corriqueira, mais vezes, dá sempre à noite, que é a hora que o nosso corpo está mais frio, né? Porque o metabolismo da gente ele desacelera, a musculatura ela fica mais quieta, então ele está mais frio. Então aí é super propício a dar cãibra. Então nessa época de frio, quem tem cãibra, principalmente aquece bem o pé, porque o pé aquecido já facilita esse retorno venoso, porque aí não força tanto as veias, né, para poder não ter essa contração muito grande nos vasos sanguíneos. Bom, o que eu falo de prevenção de dor, prevenção de alívio? Acompanhamento profissional adequado, isso aí quer seja com o médico, quer seja na atividade física com o profissional, com o fisioterapeuta, né? Quem acompanha mesmo, é fazer aquele trabalho, fazer aquele direcionamento de tratamento correto, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, Ju, eu tenho muita dor no ombro, eu tenho uma bursite. Melhorou a dor, a pessoa fala assim, ah, não vou parar de tomar um remédio por enquanto, porque o remédio é muito forte, não estou sentindo dor. Só que às vezes o remédio é um tratamento contínuo. Então a gente tem que levar a sério essas questões de tratamento, porque isso alivia, isso vai evitar uma nova crise, vai evitar uma nova dor. Às vezes, fibromialgia, quem tem, acaba tendo que tomar um remédio, um medicamento mais contínuo. E aí a pessoa fala, ah, não, está acabando com o meu estômago, vou parar enquanto não estou em crise. Só que aí para, vem a crise. Aí a pessoa fala assim, nossa, parece que percebeu que eu parei. Não é, porque o corpo está acostumado com aquele tratamento, ele foi interrompido de alguma maneira, né? Então, o acompanhamento com um profissional é de extrema importância. Sentiu algum incômodo, procura um profissional para saber o porquê, porque, como eu falei no início, dor não é normal, a gente não tem que acostumar com isso, então a gente tem que ver de onde está vindo essa dor, né? Eu falo assim, às vezes a gente está com uma dor no ombro, mas ela vem lá do pé, porque é uma compensação do corpo, então a gente tem que, eu falo que a gente tem que analisar e pesquisar de onde que está vindo essa dor, né? Então tem que ter essa atenção com qualquer sinal. Eu falo que o corpo ele conversa e ele fala com a gente. Tudo que ele está sentindo, ele mostra para a gente, opa, tem alguma coisa descompensada aqui, vamos ver por onde que é, por onde nós vamos caminhar, né? Então, esse tratamento adequado, seja com medicamento, seja de forma ativa na atividade física, é de extrema importância. Como que a gente faz para poder amenizar? Aí eu gosto muito de falar isso, que a dor ela não é nossa, ela sempre está de passagem. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, ah, Ju, nossa, eu tô com uma dor, minha dor é assim. Eu falei, não, não fala minha dor, não. Fala assim, ó, uma dor está aqui, mas ela vai embora. Eu, pelo menos, não gosto de ficar com dor nenhuma. Eu falo que nenhuma dor é bem-vinda aqui comigo, não. Não é, Elizabeth? Eu falo que dor nenhuma é bem-vinda. Então, a gente tem que... Nenhuma dor não pertence, ela está de passagem. Exatamente, não pertence a gente, não. Tem que ser assim, porque se a gente fala assim, ah, não, é minha dor, a gente acaba acostumando assim, com a minha dor, e você fala assim, ah, começa a ficar normal. Eu falo que não. Eu falo que as coisas boas são nossas. É igual quando falam assim, Ju, perdi 5 quilos. Não, vamos falar que eliminou, porque perder, quem perde alguma coisa quer achar de novo.
Então, vamos eliminar o peso, perder, a gente quer achar, ninguém quer achar esse peso a mais, não. Né? Então, dor é assim também. Dor está com a gente só de passagem, né? Então, assim, tratamento correto que a gente tem que ser feito, tratamentos paliativos, eu gosto muito desses tratamentos paliativos, tratamento com chá, a questão das bolsas térmicas, que eu falo muito nas nossas aulas, bolsa de gelo, bolsa quente quando é para ser quente, de gelo quando é para ser gelo. O pessoal fica muito na dúvida dessas questões da bolsa térmica. Então, assim, de uma forma geral, nós podemos lembrar o quê? Bolsa de gelo é quando acaba de fazer a lesão ou pela inflamação. Aí é gelo. Então, por exemplo, eu fiz uma torção de pé. Você acabou de fazer aquela torção, coloca o gelo justamente para não dar edema, para não inchar. E quando é inflamação, há uma bursite, é uma bolsa de gelo. E a bolsa de água quente é em todos os outros casos. Um torcicolo é uma bolsa de água quente. Eu estou com dor muscular por postura, porque eu fiquei muito tempo sentada, é uma bolsa de água quente. O meu outro ombro está doendo porque o esquerdo está lesionado, é uma bolsa de água quente, porque isso é uma contração do músculo. Então, assim, eu falo que bolsa térmica e banho, eu indico para todo mundo, porque um banho quente relaxa tudo também, né? Eu falo assim, eu tô desanimada, vou tomar um banho que melhora. Tô com o corpo meio ruim de resfriado, um banho melhora. Mas é justamente por isso, porque quando a gente está sentindo qualquer incômodo, o corpo da gente tende a contrair justamente para a gente não perder mais energia para o meio, né? É como se fosse assim, eu tenho um copo de água gelada e está muito frio hoje. Vou colocar esse copo em cima vamos colocar de um lugar que neva, em cima da neve. Aí, o que acontece? O copo, ele tende a contrair, vamos dizer que o copo é o nosso músculo. Ele vai contrair para a água que está dentro dele não gelar mais como está o ambiente. E o nosso corpo é justamente isso. Se está muito frio, a tendência da nossa fibra, que é assim, fechar mais, justamente para a gente não perder calor e perder energia, né? Que energia no nosso corpo é a gordura. Então, a gente tende a sempre contrair para poder evitar de perder energia, perder calorias, perder calor. Então, eu falo que um banho relaxa justamente isso. Por isso que quando a gente toma um banho mais quente, a gente relaxa a musculatura, a gente sai até mais leve do banheiro, porque o músculo relaxou totalmente, né? Prevenir a piora é extremamente importante, que às vezes a pessoa fala assim, Ju, mas o tratamento disso não vai melhorar essa patologia. Não vai, mas não vai deixar dar uma outra, não vai deixar evoluir a patologia. Por exemplo, a fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma patologia que tem muito incômodo. Quando a pessoa está em crise, a maioria das pessoas não dão conta de fazer nada. Mas é justamente por isso que a gente tem que fazer um exercício, que tem que fazer uma atividade para não ter essa crise. Ou quando tiver a crise, ela vai ser mais branda, porque o músculo ele está mais forte para poder combater essa dor, né? Então eu falo assim que nunca a gente pode colocar uma desculpa e falar não vou fazer porque eu sinto tal coisa. Não, aí que a gente tem que fazer. É igual às vezes a pessoa fala assim, Ju, hoje eu não vou fazer não, meu ombro está doendo muito. Não posso fazer nada para o pé que a minha fasciite plantar está terrível hoje, está atacada. Aí que eu mexo onde que está a dor mesmo. Eu falo que eu gosto de mexer lá na ferida. Mas é justamente por isso. Eu falo que a gente tem que fazer a confusão, eu brinco que a gente tem que colocar a confusão no músculo para ele falar assim, opa, eu tenho que acordar, que eu preciso de reagir. E aí é nessa hora que tem os alívios. Eu já tive alunos que às vezes chegaram no meu espaço mancando de tanta dor de fasciite plantar e falam assim, hoje eu vou mexer nada com o pé, vou ficar só deitada. Nada, eu coloquei a pessoa para pular mesmo e ficar só em pé, a pessoa me xingou do início ao fim, mas saiu dançando do meu espaço. Mas justamente por isso, porque a gente provoca uma confusão, é igual a questão de labirintite. Labirintite também é assim. Quem tem labirintite, quanto mais quieta a pessoa fica, mais
crises de labirintite a pessoa tem? Porque aí o músculo ele fica acomodado, né? Então, quando a pessoa levanta um pouquinho e fala assim, não, quem manda aqui sou eu, vou dar a crise de labirintite. Se a gente provoca essa crise, a gente provoca o labirinto, ele fala assim, ó, tá batendo de frente, então agora eu tenho que reagir. Então, é aí que tem uma melhora, sabe? Então, assim, a pessoa que tem crise de labirintite, é importantíssimo fazer caminhada, é importantíssimo você fazer uma atividade que vai provocar esse labirinto. E, normalmente, essa atividade são atividades aeróbicas. Então, é uma caminhada. Quando a pessoa é mais nova, a gente indica corrida, pular corda, que aí a pessoa reduz, assim, drasticamente essas crises. É lógico que em épocas de crise não pode ser feito, né? Porque senão a pessoa pode até cair mesmo. Então, nós temos que ter esses cuidados. Mas é extremamente importante a gente provocar mesmo a musculatura para ela poder reagir. É como se ela tivesse assim, tô com preguiça, vou causar uma dor, porque eu vou ficar mais quieto. Não, aí a gente tem que trabalhar em cima dessa dor, né? Então, assim, o manter ativo emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, é de extrema importância, né? Aí aqui eu coloquei uma outra frase do Joseph Pilates, que é o quê? A contrologia desenvolve o corpo uniforme, corrige posturas erradas, restaura a vitalidade física, né? Vigora a mente e eleva o espírito. E é justamente o que a gente está falando. Eu falo que quando a gente está bem de autoestima, eu falo que nada abala a gente, né? Pode vir obstáculos? Pode, mas a gente passa por eles tranquilamente. Eu brinco, eu até falo com meu marido, que na nossa vida, o obstáculo tem que ser igual uma montanha-russa. Você tem que aproveitar ele e vai com tudo. E finge que está num parque, vai ter os altos, mas tem os baixos, depois a gente sobe de novo. Eu falo que se a gente nos entregarmos, é pior, porque aí a mente da gente, eu falo que o emocional da gente manda muito mais. Você vê que quando a gente está com o emocional abalado, ou às vezes a pessoa que está em depressão, o emocional não deixa ela fazer nada, não deixa ela se arrumar, não deixa ela ver outras pessoas, justamente por isso. Ele manda. Mas se a gente fala assim, não, quem manda aqui sou eu, vai subir, vai descer, vai, mas a gente sobe de novo. Então, é justamente essa contrologia do corpo. É você estar bem por inteiro, né? Agora vamos entrar justamente nessa importância da atividade física. Eu falo que a atividade física, ela tem que estar no nosso dia a dia o tempo inteiro. Por quê? Acaba que varrer uma casa, a gente tem queima calórica, você vai limpar uma casa, vai passar uma roupa, o abraçar, o mastigar, tudo a gente está trabalhando muito essa região muscular. Mastigar desenvolve trabalho muito da musculatura da boca, e são muitos músculos envolvidos. Então, assim, hoje em dia, se a gente vai varrer uma casa de 3, 4 cômodos, a gente gasta no mínimo aí umas 200, 220 calorias, né? Então, assim, uma atividade, ela está no nosso dia a dia o tempo inteiro. E a atividade física direcionada é importante porque a gente vai trabalhar justamente o que a gente está precisando, né? A gente trabalha, é a nossa fraqueza, é o nosso incômodo, né? Então, a atividade física, hoje em dia, está na vida de todo mundo. Cada dia mais a gente vê as pessoas buscando essa atividade física, buscando estar presente e ativo, né? E assim, eu digo, ó, por exemplo, a geração da minha avó é uma geração que não busca tanto essa atividade física, não teve esse costume, né? Agora, as gerações de hoje em dia, eu falo do adolescente ao idoso, ao mais idoso, sempre está procurando, porque está vendo que isso é importante, né? Hoje, a geração que a minha avó está, eu falo com ela, falo, não, vó, vamos fazer uma atividade física. Não, nunca fiz, o corpo não está acostumado. Pode falar, Elizabeth. Eu tenho idade para ser sua avó. Nada. Eu sempre fiz atividade física, porque quando a gente era nova, não tinha muita essa atividade física. Mas a gente andava muito a pé, a gente dançava muito, a gente fazia trabalho de casa, ia ver esse trabalho a pé,
que às vezes não era tão perto, e não tinha esse negócio de carro para tudo, para todo lugar. E era Então, com peso também, a né, gente Elizabeth? fazia. E eu faço atividade física só com a Cristina, no Espaço Equilíbrio, eu faço há 27 anos, Pois é. ininterruptamente. E Nós eu, até 80 anos, não tomava remédio nenhum. E analgésico, então, eu passava anos sem tomar. passava Então, longe. e a atividade física, para mim, sempre foi importante. E você chegou numa hora abençoada, porque foi que parou com a pandemia e eu procurava exercício. Eu não parei, não. Eu procurava exercício no YouTube, fazia com Aurélio, que tinha no YouTube, eu fazia todas, 2, 3 vezes por semana. Nunca deixei de fazer exercício físico. E eu E falo que o isso, corpo da gente sente falta, né, Elizabeth? pois é, eu vou fazer agora 83 anos e tenho uma saúde muito boa e eu assim, faço tudo, graças a Deus, tenho os órgãos todos perfeitos e graças a essas atividades que sempre procurei fazer. Eu acho que é muito importante e eu gostaria que não acabasse. Pois é, eu falo isso, que a Sempre, atividade física, ela tem uma resposta muito grande, né? O muito nosso corpo boa. responde, tanto é que, assim, se você está acostumado a fazer toda igual o nosso, né? É segunda e quarta de manhã, o dia que Pois não é. tem, dá o horário, o corpo já sente falta, fala, opa, tá faltando alguma coisa, né? Eu falo que a Mas resposta... eu faço, sexta-feira eu faço tai chi. Ah, não, é, e completem da semana, Pois né? é. E na terça ainda faço dança, né? Pois É é, ó. 1 hora ensaiando de dança direto. Não, aí a resposta do corpo é extremamente Pois importante, é. porque aí ele tem resposta muscular, ele tem resposta até pela questão emocional, né, do estar bem, do questão da Com autoestima, certeza. que eu falo que às vezes, assim, igual no seu caso, você sempre fez atividade física e está bem. Às vezes uma dor de cabeça te incomoda. Você fala, não, isso não Nunca tive dor de cabeça. é Nunca mesmo. tive. Nunca. Pois é, ó, é exatamente essa questão da atividade, né? É Pois o é. seu metabolismo, ele está sempre acelerado e respondendo bem a tudo, né? Eu falo isso, falo que hoje em dia a gente tem que buscar mesmo as atividades físicas e assim, hoje eu nem coloco atividade como um tratamento paliativo, não. É um tratamento contínuo É essencial. e essencial, exatamente. Eu coloco os tratamentos paliativos assim, igual, por exemplo, eu faço ventosa, né? Então, assim, quando eu fiz o curso, eu fiquei simplesmente apaixonada. E hoje eu vejo que o tratamento com ventosa, ele é extremamente benéfico e a resposta é muito rápida, né? Então, assim, isso eu acho sim que é um tratamento paliativo, mas a atividade física é essencial, o nosso corpo ele precisa daquilo. Tanto Essencial. é que assim, o mecanismo do nosso corpo, ele precisa estar ativo para ter a funcionalidade correta, né? Então é necessário. Então, assim, além de prevenção de dor, que a atividade física ela proporciona, né? Tem questão de lubrificação óssea, que eu falo muito com vocês de manhã, já fiz até alguns vídeos, justamente dando dica de alongamento para essa lubrificação óssea. Uma coisa que eu até falei nos meus vídeos é o quê? Apesar de não ser muito amante de animal, porque eu tenho muito medo, os animais ele têm todas as patologias do ser humano, menos desgaste ósseo, porque é justamente o quê? O gato, por exemplo, o cachorro, eles estão deitados, eles vão levantar, a primeira coisa que eles fazem é alongar. Alongamento. Estica o corpo inteiro, e é justamente o alongamento que proporciona essa lubrificação óssea, né? Então, assim, se a gente fizesse isso, fizesse corretamente, eu vou levantar, eu vou fazer um alongamento antes de levantar, e evitar muitas doenças. E acaba que, assim, a correria do dia a dia, o estar sempre atrasado, e eu falo que a gente querer fazer 1001 atividades acaba evitando, né? Não tendo esse tempo. Mas se a gente colocasse isso como assim, é isso, eu preciso de fazer isso todo. Prioridade, né? Exatamente. E evitar muito. Por quê? É justamente essa lubrificação óssea que faz o osso deslizar.
Porque o que acontece? Nós temos aqui o osso, e em volta dele tem os ligamentos, tem tendão, tem músculo. Então, músculo e ligamento, eu digo que é a parte mole do nosso corpo, né? Eles fazem a função dele. Mas o bater do osso aqui, não tem como eles evitarem, a não ser justamente essa lubrificação. É justamente o colocar um óleozinho para poder evitar essas desgastes, para poder evitar ficar crocante mesmo, principalmente nessa época de frio. Então, assim, eu sou extremamente a favor desse alongamento antes de dormir e principalmente antes de levantar, né? A ativação osteomuscular é extremamente importante, porque o metabolismo ele vai responder bem, né, para essa ativação muscular, para essa ativação sanguínea, para essa ativação até da memória. É o trabalho neural e de equilíbrio, de fortalecimento muscular, são extremamente benéficos com a atividade física. Eu falo esse trabalho neural em todos os sentidos, sabe? É ativação mesmo dos neurônios cerebrais, é ativação motora, questão de memória é extremamente importante, porque você vê que uma pessoa ativa, né, fisicamente, ela tem uma memória muito boa. Você vai ler um livro, você consegue entender aquele livro, você não simplesmente está lendo ali por ler. Eu brinco que com os meus alunos o quê? A dor que a gente deixa para o dia seguinte, pós-atividade, trabalha a memória também, porque você fala assim, qual exercício que eu fiz para doer essa parte? Então, acaba que tem esse trabalho de memória mesmo, né? Então, a questão da circulação, ela melhora, né? Porque leva oxigênio para o cérebro, isso tudo a gente trabalha na atividade física, né? Além do trabalho de socialização, que é extremamente benéfico para todo mundo, tanto é que a gente percebeu isso nesse período de pandemia, que acaba que a gente não pôde ter tanta essa socialização, né? A quantidade de casos de pessoas com depressão aumentou assim drasticamente nesse período de pandemia, justamente por essa falta de socialização. Porque, assim, mesmo quem não sai muito, não tem muita amizade, mas só de não poder encontrar com filho, com neto, com sobrinho, isso aí atrapalhou muito, né? Então, eu falo que a atividade física, ela tem uma proporção de socialização muito grande e, assim, extremamente benéfico para o nosso corpo. Eu falo que estar com o outro é importante para a gente, né? E o muito, muito importante da atividade física é o quê? Respeitar os limites. Por quê? Às vezes a gente faz um mesmo exercício, um mesmo movimento, mas cada um tem o seu limite. Então, por exemplo, eu preciso que estenda o braço para cima. Eu vou estender para cima, aqui eu tenho o meu ganho de 100%, porque aqui é o meu limite. Tem gente que fala assim, Ju, eu não consigo estender ele para cima, estendo pela lateral. Mas é o 100% da pessoa também. Então, é extremamente importante você respeitar os seus limites. Eu falo que nunca comparar com o outro, justamente porque, igual, por exemplo, a Elizabeth contou o caso dela, que já tem tantos anos que ela faz atividade física. Se hoje entrar um aluno com 40 anos, não dá conta de fazer o que ela faz. Por quê? O corpo dela já está acostumado, já faz há muito tempo, a resposta do corpo dela já é muito grande. Então, assim, vamos pegar lá no pé, Elizabeth pega no pé, dá 2 voltas. A pessoa não vai chegar nem no joelho. Então, tem essas questões, né, de cada um tem o seu limite, cada um tem atividade que já aconteceu, que já fez na sua vida. Eu sempre trabalhei sentada. Isso aí causa uma fadiga muscular, causa uma acomodação muscular. Aí uma pessoa, não, eu já trabalhei sempre em pé. Então, cada um tem um desenvolvimento muscular diferente, né? Igual as questões que a gente vê, né? O homem tem muito mais força no braço, assim como a mulher tem muito mais força na perna. E aí você vê que isso já é estrutural do nosso organismo. Porque o homem tem um trabalho muito braçal. A mulher, ela tem essa força na perna justamente para aguentar a gestação, sabe? Então, cada um tem o seu limite, tem suas individualidades, e você tem que saber o seu limite para você ter seu 100% de ganho.
Não adianta eu querer assim, eu vou pular, indiquei pular corda. Consigo pular 5 minutos. Não, mas se eu pular 10 vai ser melhor. Esse acesso é ruim, né? Então, assim, a gente tem que estar ciente que nem pouco, nem excesso. Tudo tem o seu limite e tem o seu bem-estar diante disso, seus benefícios diante disso, né? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Aqui eu coloquei 2 frases do Joseph Pilates que eu sempre gosto muito de estar comigo, principalmente quando a gente trabalha com a pessoa idosa, né? Porque a gente tem a tendência a falar assim, não, já estou idoso, dou conta de fazer isso mais não. Não. Existem pessoas idosas de idade, mas idosas de cabeça, de movimento, aí não. Aí a gente pode conseguir trabalhar isso. Por quê? Ele tem uma frase que é o quê? Se aos 30 anos você está sem flexibilidade, fora de forma, você é um velho. E se aos 60 você é flexível e forte, você é um jovem. E é extremamente verdade. Porque eu digo assim, igual, por exemplo, a minha geração brincou muito na rua. A gente brincava na rua, brincava de pega-pega, de correr. A geração de hoje em dia não tem isso. Então, os adolescentes de hoje em dia não têm esse vigor que eu falo que a turma de acima de 30 anos tem. Não dão conta. Não é porque falam assim, não é porque é preguiçoso. Não, eles realmente não dão conta. Se você chama assim, não, vamos fazer uma caminhada, vamos andar, vamos fazer uma trilha, eles realmente não dão conta. Mas é justamente por isso. Eles não proporcionaram isso no dia a dia deles, né? Então, assim, eu digo que a idade está na cabeça. Nós temos a idade do papel e a idade da cabeça. Porque eu tenho hoje em dia muitas pessoas de 20, de 15, 20 anos que não dão conta de fazer o que alunos meus de 60, 70, 80 anos dão conta de fazer. Que é justamente o quê? A turma de adolescente hoje está acostumado com ficar sentado, é o celular. Vocês podem ver que questão de dedo, fortalecimento de músculo, de tendão de mãos, é tranquilo. Mas o resto do corpo fica todo parado, né? Fora a postura, que o celular a pessoa fica assim. Mesmo a pessoa falando, não, vou ficar com a postura certinha, 5 minutos depois já está para baixo. Então tem todo esse trabalho, né? E outra frase que ele coloca muito é o quê? Seu corpo é o seu maior bem. Ele guarda e reflete sua alma. Cuide dele como se fosse uma pedra preciosa, e nós o lapidaremos. Ou seja, cada um vai lapidar o seu corpo mesmo. Se você quer uma pedra que brilha, você tem que estimular isso. Você vai ter que limpá-la todo dia, vai ter que lapidar ela todo dia. Agora, se você quer ficar sem brilho, é você também. Vai se encostar, vai se jogar num canto sem procurar, sem ter interesse em mais nada, né? Então, eu falo assim, que hoje em dia, a busca pela atividade física, por estar ativo, nem é só uma questão de exercício, só a questão da saúde física em si. A saúde mental, ela trabalha muito em cima disso, né? Tanto é que se você está com a saúde mental, se está com o emocional para baixo, às vezes a gente fica muito mais fadigado que uma fadiga física mesmo. A gente cansa muito mais quando a gente está com uma preocupação extrema e deitado o dia inteiro, do que quando você está bem com o seu corpo e faz exercício, você vai lavar uma roupa, você vai passar, você vai no shopping, você vai passear, você vai bater perna, vai numa festa, e às vezes no outro dia você nem está tão cansado quando a gente está preocupado com alguma coisa, né? Então eu falo que depende da gente lapidar essa pedra mesmo preciosa que é o nosso corpo e cada um se autovalorizar. Então essa questão de autoestima, autocuidado, eu digo assim, é tirar tempo para a gente mesmo, é nos valorizar e falar assim, esse tempo é meu, é esse tempo que eu vou fazer uma atividade física, é esse tempo que eu vou tomar um banho tranquilo, é esse tempo que eu vou cuidar da pele, vou passar um esmalte. Então, esse autocuidado é muito importante. A própria palavra diz, né? É um cuidado de si, é um cuidado para saber e falar assim,
eu estou bem, eu quero me cuidar e eu me valorizo, né? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês, a importância da atividade física, questões das dores, que elas vêm e advêm, né, de outras coisas, e que se a gente cuida dessas dores, se a gente cuida desses incômodos, a gente vai cortar, eu falo que a gente cortar o mal pela raiz. Porque quando a gente deixa uma dor prosseguir, ela entende assim, eu mando, eu posso fazer o que eu quero. Não, a gente tem que mostrar que quem manda é a gente e que a dor nunca é nossa, só está de passagem, tá bom? Obrigada. Seu Chiro, pode falar, pode aumentar o seu microfone, vou interromper o compartilhamento aqui. Vê se interrompeu aí, que eu sou ruim de atividade. Deu certo? Oi, Pode oi, ô, Jô, falar. Oi. eu queria saber o lubrificante dos ossos. O lubrificante? Porque eu tô, por exemplo, será que na minha alimentação não está faltando alguma coisa para produzir esse lubrificante? Porque eu não sei o que que é. Não, a lubrificação óssea, seu Chiro, é justamente o alongamento. É ele que proporciona, né? É a atividade física que proporciona. Por quê? Quando a gente faz esses alongamentos, a gente ativa o nosso corpo, aí tem questões hormonais, né? E é nessas questões hormonais e nesse ativar do metabolismo que tem essa lubrificação óssea. Não é um alimento em si, não. Entendeu? Então, assim, Ah, tá. esse alongamento de início, né, que é um vídeo que eu passei fazendo alongamento até deitada na cama, esses alongamentos são extremamente importantes. Se o senhor conseguir colocar eles todo dia pela manhã, apesar que o senhor já faz a sua atividade física, o senhor acorda muito cedo, né? O senhor já é extremamente ativo. É, antes de sair da cama, eu já faço uns alongamentos e o lombar. Aham. Ah, não, Tá? pois é. São É, esses alongamentos de eu início. O faço 200 movimentos. que o senhor faz Antes, antes de sair antes de levantar da cama. de levantar. Ah, não, então ele já está ativado. Porque o que É, acontece? Essa lubrificação é importante porque e atividade é o quê? Nós estamos deitados dormindo. Então, o nosso metabolismo, ele abaixa, porque nesse momento ele está fazendo ativação neuronal, né? Então, ele reduz. Tanto é que quando a gente acorda, normalmente a gente está sentindo mais frio, a gente fica mais lento para poder, eu brinco, para a gente poder pegar no tranco durante o dia. Então, o metabolismo está baixo. Aí daí você vai dar aquele pulo da cama para levantar. Então, o metabolismo é como se ele tivesse que ligar todas as funções, ligou todas as funções, ligou todas as máquinas. E aí tem que ligar de uma vez. Se a gente faz esse alongamento, ele entende, opa, estou começando a ser ativado novamente e eu tenho que lubrificar as minhas articulações. Então, é por isso que é importante esse alongamento de início. mas você falou em pular da cama. Hum. Hoje eu não faço mais, mas antigamente, até talvez uns 5 anos atrás, eu dava um verdadeiro pulo mesmo. Pois é, Lana. Um pulo mesmo, sabe? E de uma Agora, vez. agora hoje já não faço mais isso. Não faz. Pois é, eu falo que o corpo da gente, quando a gente dá esse pulo, é como, imagina assim, uma engrenagem. Ela tem que estar movimentando devagarzinho. Aí a gente dá aquele pulo, ela fala, opa, agora eu tenho que rodar de uma vez, tem que colocar tudo para funcionar. Então, até lubrificar, a graxa chegar nessa engrenagem, ela já bateu ferro com ferro. É igual o nosso osso. Então, se você faz um alongamento, o que estava devagarzinho, ela vai começando a aumentar o movimento. Então, não tem esse desgaste ósseo. Né? É igual uma atividade, por exemplo, a pessoa vai fazer uma caminhada. É extremamente importante a pessoa começar com 2, 3 minutinhos mais leve, assim como terminar com esses 2, 3 minutinhos mais leve. Porque o corpo está entendendo que ele vai fazer uma atividade física, você mantém um pico, né? Mantém um equilíbrio, depois ele tem que reduzir. Muita gente faz o quê? Faz atividade física, faz uma corrida. Aí a pessoa corre, 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 de repente para de uma vez. Então, é justamente, pisou no freio, de uma vez, o corpo tem que entender que vai parar. Então, o corpo ele vai parar de alguma forma. Para ele parar, ele vai ter que forçar alguma coisa. Né? Então, é nessas horas que às vezes dá queda de pressão,
Porque o sangue está ativado, ativado, ativado. Parou, o corpo faz isso aqui, ó. Aí, de fazer isso aqui, ele faz uma compressão na veia, na artéria. Então, aí trava. Aí dá queda de pressão, às vezes a pessoa fica com tonteira, tem gente que dá dor na nuca, dá dor de cabeça. Mas é justamente por isso. O corpo, ele está ali ativo, de repente ele para de uma vez. Né? Então, é muito importante esse aquecimento de início, a atividade pico e o resfriamento de final. Outro exercício que eu faço também antes de sair da cama são exercícios para a vista. Eu massageio. Isso foi uma terapeuta aí que me ensinou. E esquento as mãos e faço massagem na cabeça inteira. Aham. Na frente, atrás, do lado, e 20 vezes assim, né? Para poder ir ativando, né? Ativar até a circulação. Porque eu tenho um problema de uma miopia muito alta. Uhum. E outra, por causa de um médico, eu perdi essa vista à direita. Que isso? Ele fez uma cirurgia que, na época, isso acho que vai fazer talvez uns 15, 20 anos atrás, não tinha protocolo. Que isso? Eu descobri depois isso aí. Meu Deus do céu. Olha o assassino, filha da mãe, para não dizer outra coisa, ele quis ganhar dinheiro com a cirurgia. Se não tem protocolo, não pode fazer, pô. É antiético até. Com Tá certeza. certo? Eu podia até processá-lo. Com certeza. Aí o dinheiro vem em cima, vem a cabeça, né? E pena que eu descobri isso mais tarde. Uhum. Porque o anterior, o médico, ele falou, não, por enquanto eu não tenho o que fazer, não sei o quê. Ele não me falou do protocolo. Aham. Mas isso 5 anos, mais ou menos 5 anos antes desse outro fazer a operação. A operação. Não, e pior que ele me induziu a fazer, não deu certo, porque já não tinha protocolo, é uma deficiência muito grave. Ele me convenceu a fazer a cirurgia da catarata, vê se pode. O lado esquerdo, eu não fiz catarata ainda, e nem vou fazer. Pois é. Provavelmente eu não vou precisar fazer. Além dos exercícios, se bem que eu estou meio preguiçoso, tem mais 3 ou 4 exercícios que eu deveria fazer. Fazer a mais. Mas no fim eu faço só esse na cama. Depois, durante o dia, eu não faço mais. Tem um no sol também, tem que fazer, etc. Mas o que eu ia te falar? Não, e pior, que foi indicação de uma professora da universidade. Gente. Ela falou, não, isso daí é um problema específico de pessoas que mexem com a retina. Retina. Só que ela também não me falou nada, né? Uhum. E só descobri depois. É umas coisas complicadas, porque aí não tem como voltar atrás, né? Não tem mais cura. Aí já Tá perdido. Entendeu? Acaba que a gente tem que buscar esses tratamentos paliativos, né? E outra coisa que inclusive, é bom o pessoal ficar sabendo. Eu estou tomando uns negócios, que chama astaxantina, luteína e tem mais um que eu esqueci o nome. Como é que eu comecei a tomar isso daí? Eu comecei a pesquisar, né? Uhum. Pesquisar. Agora, tem um oftalmologista que eu estou me tratando com ele, né? Mas eu perguntei uma vez para ele, o que o senhor acha de tomar astaxantina? Isso daí não presta, não sei o quê. Hoje, você vai entra na internet, tá cheio de farmácia vendendo isso daí. Vendendo, né? Então, quer dizer que isso faz efeito, né? Faz efeito. Eu sou muito adepto a isso, sabe, seu Chiro? Eu falo assim,
Igual, por exemplo, esses chás, essas questões, às vezes o pessoal fala assim, não faz efeito, mas também não vai fazer mal. Então, o 5% de efeito que fizer, que for benéfico, já são 5%, né? Então, eu Não, gosto muito eu dessas estou com questões. 78 anos, já era para ter feito catarata, né? Mas eu vou no médico, ele fala, não, volta daqui a não sei quantos, 6 meses, 8 meses. Pois Tô é, indo ué. e voltando lá. Eu falei, pô, mas então eu vou cada 2 anos, pô, ficar todos 6 meses pagando médico. Não dá não, né, seu Chico? Mas então, pena que eu não tinha pesquisado esse negócio como é que chama? Cirurgia antes, né? Da, da, do esquema lá, vai, como é que chama? Protocolo. Do protocolo médico. É. Aham. Porque naquela época acho que tinha menos informação também. É. Não, eu falo que isso, né? Essa questão do avanço da tecnologia, eu falo que foi bom, eu falo bom e ruim ao mesmo tempo. Bom, porque aí a gente tem informações muito rápidas, é igual essa questão aqui. Cada um está na sua casa, então a gente consegue ter esse cuidado com o outro, cada um na sua casa. Mas, ao mesmo tempo, se você não souber o cuidado no excesso da tecnologia, às vezes você está com a pessoa dentro da sua casa e conversando pelo celular. Então, assim, é ruim nesse sentido, mas é muito bom porque você consegue informações de tudo. É lógico que a É, gente tem que escolher, né? Tem que justamente lapidar as informações, porque você acha de tudo, qualquer pessoa pode colocar, então, às vezes, a pessoa sabe escrever bem, faz um texto muito bem, mas a pessoa não sabe do assunto. Então, ela vai tentar te levar para um caminho errado, então a gente tem que saber escolher quais sites procurar, qual base, né, de apoio procurar. Então, eu falo que a tecnologia foi bom e foi ruim ao mesmo tempo. E a gente tem que tomar cuidado também, senão a gente olha só as coisas ruins, né? Você é está com a o, ponta do dedo doendo. Não, tem um monte de doença que dói a ponta do dedo. Você não pensa que pode ser uma inflamação da cutícula, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. isso daí precisa tomar cuidado, porque tá com excesso de informação. Exato. E, e às vezes, até próprios médicos, eles às vezes dão uma informação errada. É. Às vezes até a proposta, né, metodológica que a pessoa segue mesmo, né? Né? Igual essas questões de medicamentos mais naturais, né? Tem médicos que não aceitam isso. Agora já tem médicos que acham super bacana esses tratamentos mais hepáticos, né? Vamos dizer assim. Então, assim, depende muito do jeito do médico também, né? Do próprio pensar, porque eu digo assim, opiniões é aquela questão, cada um tem a sua mesmo. Então, você tem que buscar um profissional que tenha mais ou menos o seu modo de ver, né? Porque senão acaba que vai batendo mesmo de frente. Mas a gente tem que olhar isso muito, né? Porque erro médico sempre existiu e ainda existe, né? Sempre vai existir. Sempre vai existir. Agora, o bom que estão aparecendo uma série de médicos que estão saindo da linha clássica Exatamente. e não é feito assim, a torta e a direito, não. Eles baseiam em pesquisas que estão escondidas. Exatamente. Então, tem pesquisas que a indústria farmacêutica fica tentando bloquear. Agora, o bom é que apareceram esses médicos que estão fugindo da linha excessivamente farmacêutica. Mas é verdade. E Porque hoje em dia é triste a realidade, mas tudo gira muito em forma do dinheiro, né? é, Então, assim, eu falo que, igual, por exemplo, tecnologia mesmo. Celular hoje em dia não dura. Às vezes o é, celular não estraga, a pessoa tem um cuidado com o celular, ele não estraga, ele não quebra. Mas aí chega uma hora que os aplicativos não atualizam. Pronto, você perdeu o é, celular, você tem que comprar. Então, assim, é a mesma coisa com questões de saúde. Para a farmácia, é muito mais vantagem a pessoa continuar tendo. Tem dor de cabeça, a pessoa vai lá e compra um remédio sem receita, porque esses analgésicos assim vendem, né?
tem uma inflamação, vai lá e compra uma pomada, sai muito mais barato do que ter um remédio, um medicamento extremamente potente, a pessoa vai melhorar de tudo durante 6 meses aí. Não, é melhor, pelo menos uma vez por mês, a pessoa ir lá e comprar. Então, infelizmente, hoje em dia tem muito essa questão de girar em torno do dinheiro, né? Pessoal, para o pessoal aí, me desculpe eu tomar esse tempo aí, isso tem muito, eu tenho muita, a gente que teve a vivência, né? A gente tem muita coisa para conversar, inclusive para passar para os colegas, porque para não caírem como eu caí nessa aí, entendeu? Então eu procuro um pouco, às vezes, a oportunidade que tenho para passar para os outros para ficar alerta, entendeu? Certeza. E desculpe, então eu vou parando por aqui, porque senão eu Mas só estou roubando o tempo dos Se outros der aí. tempo, eu posso contar uma experiência dessa. Pois Eu é, fui a um especialista de médico de ronco, e ele me indicou a cirurgia na língua. Eu tinha que fazer uma cirurgia na língua. Era uma cirurgia muito dolorosa, inclusive a recuperação era dificílima. Imagina uma coisa na língua, né? nossa, Então, eu falei com ele, doutor, então eu venho semana que vem aqui, marquei com ele e vou trazer minha filha, para o senhor explicar para ela como que seria essa cirurgia. E ele falou, então tá bom, e aí a gente marca a cirurgia. Se o senhor acha que é necessário, ele é. Aí eu não falei que a minha filha era médica, né? Então, quando eu cheguei lá e que apresentei a minha filha se apresentou como colega dele, falou, eu sou médico também, faço isso e isso. Aí o discurso dele mudou completamente. Não deve fazer essa cirurgia não é garantida, não resolve o problema direito, então não deve fazer essa cirurgia. Olha para você ver, se eu não tenho a filha médica, eu tinha caído nessa do Yoshiro de fazer uma cirurgia que não daria resultado e seria dolorosa. mas é verdade, muda, Imagina bem. ter muita consciência, né? Por isso Mudou que é bom completamente até o essa discurso dele, a pesquisa, fala dele. muda, por isso que é até bom essa pesquisa né, de informações mesmo, né? De consultar até outro médico mesmo, para ver a opinião de outro, né? Quando é caso de cirurgia, assim. Exatamente. Eu falo assim que essas questões a gente tem que ficar muito atento, né? Mas aqui, seu Chiro, é muito bom o senhor sempre compartilhar com a gente mesmo, que às vezes eu falo assim, igual de manhã, que às vezes a pessoa fala assim, Ju, depois eu fico com vergonha de ficar tirando dúvida, mas às vezes a pessoa tira uma dúvida, na fala da pessoa a gente fala assim, olha, eu tinha isso. Então a gente observa, então eu falo que a gente compartilhar com o outro é sempre bem-vindo. Eu falo que informações são sempre bem-vindas, né? Mas essas questões a gente tem que olhar muito, porque a gente está mexendo com a saúde, né? A gente está mexendo com a gente. Então, assim, às vezes é só mais uma cirurgia, mas para a gente não. É igual aí, foi à vista do seu tiro, poderia ser um incômodo na sua língua caso você tivesse feito. Então, a gente tem que olhar essas questões todas, né? Cláudia, você quer falar alguma coisa? Pode ligar seu microfone. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, pensando aqui no tema da conversa hoje, né, da importância da atividade física, aí eu queria falar um pouco também, assim, falando da minha experiência pessoal, né? Eu já cheguei à conclusão que é a coisa mais importante que tem. Esses dias eu estava na minha ginecologista, ela falou, a melhor poupança que a gente faz, Cláudia, não é de dinheiro, é de saúde. Falei, nossa, é verdade, né? E a atividade física hoje, né, igual a Ju falou, e por vários motivos, ela é essencial para a gente manter uma boa saúde, né? Então, eu vou ao médico, eu tomo remédio, eu faço tudo que tem que fazer, mas eu procuro também colocar a atividade física e outras coisas, né, na minha vida para ajudar na minha saúde, na minha condição física. Então,
mais ou menos quando eu tinha uns 30 anos, eu tive uma dor lombar, gente, mas uma dor lombar que eu fiz, assim, tudo que vocês imaginarem na vida. Eu fiz fisioterapia, eu fiz RPG, eu tomei anti-inflamatório, eu fiz um monte de coisa. E, por fim, eu não sei nem direito o que foi, mas acho que o conjunto de tudo, né? Eu fiquei boa. E eu lembro do médico, do ortopedista, me falando: você nunca mais vai poder ficar sem fazer atividade física, né? Porque dor nas costas é uma coisa meio que da condição do ser humano, né? Eu já estou aqui ajeitando minha postura. Então, é isso, assim, atividade física sempre, na medida que a gente puder, né? Que seja uma caminhada, que eu falo, tem coisa mais democrática do que uma caminhada? Gente, é de graça, né? Você passeia vendo um monte de coisa pela rua e só faz bem, né? E você faz o horário que você puder. Então, eu não posso fazer outra coisa, faz uma caminhada, né? A caminhada nem adianta muito, não sei o quê. Adianta sim, gente. Além dela adiantar para o físico, ela traz para a gente um bem-estar, porque produz lá serotoninas, né, Ju? Exatamente, endorfina. Isso. Então, a gente faz uma caminhada, além de sentir o corpo bem, a gente sente um bem-estar. E, assim, tudo isso de graça. Então, eu acho maravilhoso. Eu faço pilates também, que eu adoro. Já fiz musculação, mas aí eu cansei. E agora eu faço caminhada e faço pilates. Eu estou tentando fazer caminhada todo dia. Hoje eu não fui, não, porque estava muito frio. Deu uma fugidinha. Né, gente? Não é fácil, não, manter a disciplina, mas a gente vai tentando. Agora eu vou dar uma dica, já que você falou que você não foi por conta do frio, que aí agora vai te dar mais estímulo. No frio, a gente tem queima, igual, por exemplo, queima calórica, quando a pessoa tem objetivo de queima calórica, fortalecimento muscular, tem o objetivo que a gente trabalha dobrado em época de frio. Mas justamente porque o corpo ele está fazendo um trabalho para a gente não perder o calor e ele está respondendo ao estímulo. Então, é como se ele estivesse trabalhando 2 vezes. Por isso que na época de frio a gente trabalha e tem os ganhos muito maiores. Só que a tendência é sempre assim, não, no frio, não vou fazer não, vou sair de rua. Igual, por exemplo, a pessoa mais nova que faz atividade física, porque eu já tive pessoas, quando eu trabalhava em academia, que a pessoa às vezes chegava sexta-feira, 6 horas, ia lá, malhava a perna para poder pôr uma saia curta, porque aí o músculo fica inchado. Então a pessoa malhava só para aquele objetivo. E na época de frio, fala assim, não preciso não, porque eu vou pôr uma calça, vai estar tudo tampado, não tem problema. Só que é justamente nessa época de frio que a gente tem mais resultados. Aí tem mais resultados para o corpo, tem mais resultados em evitar, né? Evitar queda, evitar lesão, porque nessa época a tendência de machucar ela é mais fácil, justamente por isso. Eu brinco, é como se o músculo realmente tivesse congelado. Então, se ele está congelado, você dá uma batidinha, é mais fácil você quebrar um gelo fininho do que quando ele está amolecido, uma carne amolecida, né? Então, um incentivo para vocês é esse. Lembre, na hora que você ficar com aquela preguicinha de sair no frio, você fala, não, mas hoje o resultado é dobrado. Fiz meia hora de caminhada, é como se eu tivesse feito 1 hora. Aí vocês lembrem disso, que aí o frio a gente manda embora. Mas é igual a gente fala, né? Igual a Cláudia falou. Essa questão da serotonina, da endorfina que libera, tanto é que quando a gente faz atividade física de manhã, a gente fica bem o dia inteiro. Às vezes você está desanimado, você fala assim, não, hoje eu não vou fazer não. Aí você começa a fazer, ou então fala assim, não, vamos fazer mais leve hoje, eu estou cansada. Você começa a fazer, a pessoa fica tão bem que ela volta ao ritmo que ela estava, fazendo bem aquela atividade física, né? E fica bem o dia inteiro, né? Então, assim, eu falo que é uma questão de estímulo e é justamente aquele benefício. E é igual a Cláudia falou, a caminhada é extremamente importante, é extremamente benéfica. Se você tem na sua casa um quintal, você consegue fazer uma atividade física ali, né? Então, você sempre tem que olhar assim, não é porque eu estou fazendo em casa, eu não vou pôr um tênis, não vou pôr um cuidado. Tem que ter esses cuidados, mas você consegue fazer no corredor da sua casa, né?
E quem faz na rua ainda tem essa questão do estar bem, a questão do ar, que é diferente, né? Que é muito mais gostoso. Então, assim, hoje em dia, eu falo que quem não faz atividade física é porque não quer mesmo, é a autossabotagem mesmo. Porque tem muita coisa, tem muito vídeo na internet, a gente tem que saber lapidar, porque, igual a gente estava falando, tem muita informação, tem muito profissional ruim que acha que, eu posso fazer, e não é. Cada um tem um jeito. Você não vai trabalhar com uma criança, ou que você trabalha com um adolescente, que você trabalha com um jovem, com um idoso. Então, você tem que saber essas limitações. Mas, assim, a atividade física hoje em dia está acessível para todo mundo, né? Tanto financeiramente quanto questões de informações. Então, se a pessoa não faz, é porque a pessoa realmente não quer mesmo, né? E, É porque é difícil, né? É uma decisão interna que a gente tem que tomar mesmo e falar assim, gente, eu vou. Nossa, tá difícil, eu tô com preguiça, mas eu vou, né? É isso, porque é muito fácil desanimar. Muito. Né? E eu falo assim, né, Cláudia? A própria pessoa, quando ela não quer, a gente vê na fala dela. Eu já tive pessoas assim que eu vi, falei, gente, não adianta você tentar se revirar, que a pessoa não vai querer. Eu já tive pessoas que falam assim, Ju, eu só posso fazer de manhã. Aí eu falo, tenho aula 7, 8, 9. Não, mas esse horário tá tudo ruim, eu precisava de meio-dia, então já não é mais de manhã. Aí você fala, não, mas eu vou abrir 2 dias, meio-dia para você. Não, mas eu só posso esse dia. Aí a pessoa só pode, assim, 5h40 da manhã no domingo. Mas aí você vê que não é a pessoa pode aquele horário, ela quer tentar arrumar. Aí se não arruma horário, fala assim, eu queria fazer, mas lá não tem horário. Então você vê assim, uma alta desculpa, né? É igual falar assim, não, é a minha genética. Mas se você não ajuda, a genética também não vai conseguir ajudar. Ela ajuda até um certo ponto, né? Então, a atividade física, eu falo que às vezes é difícil a gente colocar na rotina, mas depois que coloca também, a gente não consegue tirar, não. É verdade. Uma última coisa aqui, gente. Queria falar que Dona Graça tá linda hoje, com o cabelo mais lindo do mundo. Não é? Também achei toda elegante. Eu falo que no frio a gente anda muito mais elegante. Ô, Cláudia, isso que você não viu mais cedo, a gente estava preparando para um evento e ela estava lá toda maquiadinha, cabelinho solto, estava assim, essa Graça que tá. A Graça sendo gracinha, né, Graça? Então é isso, né? Olha como que tá show. Não é? Seu microfone está desligado, Dona Graça. Desligou a câmera. Agora é a câmera e o microfone. Tinha mais uma mãozinha levantada, Marisa, você lembra quem era? Eu tinha visto que levantei. Acho que fui. Foi a Marisa mesmo. Era a Marisa e a Cláudia. Mas eu acho que. Mas eu já estou contemplada que eu ia falar exatamente assim, isso, né? O que o senhor Yoshiro trouxe, a Cláudia acabou trazendo isso também, né? Assim, a gente vai ao médico, toma a medicação que é necessária, sim, mas tem esse remédio que é do dia a dia, que é muito eficiente, muito acessível, né? Que é esse compromisso com a gente, de saber que a gente merece, né? E aí eu vou repetir uma frase que a Kelma falou numa das oficinas de culinária, né? Fazer para a gente o melhor para a gente, né? Então, acho que é isso, assim, um pouco. Fazer essa atividade... Um minuto para mim, né? Você também falou disso, né? Um minuto pensar para mim. O que a gente vai fazer de bom para a gente. É melhor para a gente, né? Porque às vezes a gente tem aquele cuidado com o outro, né? Você fala assim, eu vou fazer isso porque a outra pessoa gosta, eu vou fazer esse almoço porque a outra pessoa gosta. Mas às vezes você fala assim, é igual alguém falar assim, fala suas qualidades. É muito difícil. É muito fácil você falar bem do outro, a pessoa está bem, a pessoa é desse jeito, ela tem tudo isso. Mas você fala assim, me fala uma qualidade sua. A gente pensa muito. Você fala assim, poxa, gente, realmente, às vezes a gente pensa mais no outro do que a gente. E se você está bem, quem está do seu lado vai estar bem também, né? Então, a gente tem que ter cuidado com a gente.
Eu aprendi a valorizar minhas qualidades também. Pois é, mas é verdade. Porque A gente tem que valorizar. Beth, igual, por exemplo, você tem aí, você tem sua família, você está na sua casa. Se você está bem, você pode perceber que o ambiente está bem, a casa fica mais alegre. Se você está preocupada, você finge e acha que não está passando para o outro, mas aí você vê que, assim, é um cuidado a menos, sabe? Por exemplo, umas coisas de casa, eu digo coisas de dona de casa, né? Se você está bem, você quer arrumar a casa, você quer deixar a casa limpa, você quer estar tudo cheiroso. Se não está, vou passar um pano aqui só sem cheiro nenhum. Mas isso interfere na casa, né? Então, assim, é do mesmo jeito que um pano com cheiro e um pano sem cheiro interfere na casa, aquele cuidado com a gente interfere no nosso corpo, né? Com certeza. Estou desanimada, não vou cuidar, não vou passar um esmalte, não vou lavar um cabelo. Aí, o dia que você está bem, você fala assim, gente, eu passei um esmalte, nossa, eu já estou me sentindo super bem, estou achando que eu estou arrasando, não é? E faz essa diferença mesmo. Isso mesmo. Não é? A autoestima, né? Tudo depende da autoestima. Autoestima. A pessoa que não se valoriza é porque tem autoestima baixa, né? E aí, essa questão até da autoestima, isso que você está falando, também tem algumas coisas que vamos dizer assim, uma coisa mexe na outra, né? Eu, às vezes, falo assim, quando eu estiver bem, quando eu estiver animada, eu faço tudo. Eu faço unha, lavo cabelo, quando eu estiver animada. Só que, ao contrário, mesmo desanimada, às vezes a gente pode falar assim, hoje eu vou lavar... Vou fazer isso para ficar bem. Exatamente. Porque porque isso também tem essa questão que vocês falaram da caminhada, né? Assim, você gera ocitocina, que é o hormônio do amor próprio também. Né? Eu estou fazendo algo para mim. Por mais que eu faça com desânimo, aquilo vai ter um efeito bom. Então, assim, se eu estou fazendo para mim, eu não estou animada, mas eu vou fazer porque eu sei que é bom, vai ter um bom efeito, vai ter um bom resultado, né? Eu estou bem consigo mesmo. Isso. Pode falar, Graça. Pois é, gente, eu fiquei tão emocionada que eu não posso pôr a mão no celular, né? Quando põe, eu desbagunço tudo. Obrigada por você estar falando isso, viu, né? Bondades suas, mas eu saí fora foi porque eu fiquei emocionada. Aí eu peguei o celular e ele falou tudo. Eu acho que o seu celular ficou com ciúmes, viu, Graça? Não quer deixar te ver, aí tampou tudo, ela sozinha. Pois é, alguma coisa aconteceu. Eu tô achando que ele ficou com mais foi com ciúmes. Obrigada, vocês todos. Obrigada, Ju. Obrigada. A outra menininha também que falou. Viu? A Cláudia. Obrigada. Obrigada. Falamos de tanta coisa importante hoje, né? Então, assim, olha, tem alguma questão ainda que a gente pode aqui pegar da Ju mais um minutinho, ou a gente já pode ir caminhando para encerrar? Podemos? E aí a gente... Podemos? Só mais uma coisa, não deixa as aulas da Juliana acabar. Pode acabar o projeto, mas as aulas da Juliana não. Tudo é importante, não deve acabar nada. Mas as aulas da Juliana, principalmente. Não acaba, não acabemos. Beleza. Extremamente feliz. E aí a autoestima vai lá alto. Então, pode falar, Ciro. Sou Yoshiro, o seu microfone está desligado. Agora... Não, ligou agora. Ligou, né? Ligou. Não, eu já, numa das sessões, eu já falei que na próxima, acho que nessa daqui já não vai dar mais tempo, porque vai terminar nesse mês, né? No próximo que houver, vai haver, né? Eu acho que vai haver. Da rede de empoderamento.
eu estava... inclusive, a Elizabeth deu essa ideia da outra vez. Mas nessa vez ninguém abriu esse espaço, né? Abriu espaço para os participantes da seguinte forma: organizado por fila, né? A pessoa que quiser expor algum assunto que ela tenha passado na vida e que serve de alerta para os outros, serve de experiência para os outros, passar, por exemplo, durante os 15 minutos e faz uma fila, tá? Se inscreve já com antecedência de, sei lá, de uma semana, qualquer coisa assim, e cada um já vai expondo a experiência que ela teve, que nem a Elizabeth teve esse da garganta aí, do ronco, passar para os outros também, porque vai servir de experiência, pô, o negócio, entendeu? Porque cada um de nós já passamos já uma boa experiência durante 60, 70, 80 anos. E nós tivemos coisas boas e coisas ruins. Agora está me ocorrendo isso. Talvez fazer 2 sessões, ou 2 ou 3, sei lá eu. Uma de coisas ruins que servem de alerta para os outros, entendeu? E outra de coisas boas também. Coisas boas, felizes, sei lá eu, mais feliz da vida mesmo, lá. Né? Então... Experiências boas, né? Experiências boas também, entendeu? E serve talvez de pegar os outros pegarem esse gancho. Por exemplo, eu fiz uma excursão não sei onde, gostei muito, não sei o quê. E às vezes a pessoa se toca, né? Também vou, né? Já que tem isso. Então, eu gostaria, viu, Marilza, que vocês anotassem isso para a próxima vez. Porque Sim. eu acho que vai ser de grande valia também. Com certeza. Sim. Não E é? sim, senhor Chiro, né? Esse espaço de troca, ele é muito importante quando o senhor fala isso, né? De trazer essas experiências. É uma coisa que a gente entende que acontece um pouco nas rodas de conversa, que a gente cria esse espaço, né? A gente tem um Mas o tema. problema, você vê, a gente Eu estou entendendo o que o senhor está falando assim. A gente achou que a roda de conversa, com um tema, ia surgir, a gente podia trocar isso. Isso acontece, mas seria bom ter um tempo só para essa troca. Né? só para isso, porque senão, Sim. você vê, eu tomei um tempo enorme aqui. E tem mais coisas para dizer. A Elizabeth falou também na experiência, a Cláudia falou na outra. Você vê, vai tomando muito tempo, entendeu? Sim. Nós precisamos fazer isso sim, né? É uma sugestão muito boa e muito coerente com o que a gente faz, né? É passar experiência para as outras pessoas. Já estou pensando aqui, seu Yoshiro, da gente criar uma oficina para o Rede 2, a gente pode pensar num nome tipo assim, Aprendendo com a Experiência. Isso. E aí fazer trocas. E assim, não fazer importa troca. se a experiência teve um final feliz ou não. Experiência é experiência. Já previamente, como é que chama? Agendado. Sim, a gente pode pensar, né? Num tema, enfim. A gente pode pensar tipo encontros mensais, né? Cada mês falar de um tema. Nós vamos pensar nisso aí. A gente vai pensando nisso. Muito legal. As coisas vão surgindo, né? Porque hoje, por exemplo, era exercício físico, foi parar lá na cirurgia da garganta. Pois é. Eu falo até porque, assim, as coisas vão surgindo. Conversas informais são as que a gente mais absorve coisas, né? Igual, por exemplo, nas nossas aulas de Pilates de manhã. A gente tem todo o trabalho muscular, tem tudo que foi planejado, igual as aulas eu planejo de acordo com aquela avaliação que eu pedi de vocês no início. Então, eu faço um trabalho de acordo com o público que a gente está trabalhando. Mas vocês veem que, às vezes, aquelas conversas... Tchau, não posso ficar mais, mas amei essa ideia aí, viu? Obrigada, viu? Tchau. Muito obrigada, viu? Aí eu digo assim, que às vezes aquelas conversas de final, Ju, hoje eu estou com uma dor na coluna, aí às vezes uma coisinha que a gente fala... Serve para outra.
Então, às vezes, aquele momento da conversa informal, aquele momento de troca de experiência serve para outras pessoas, né? Isso. Não é verdade?